Olá! Começa agora o segundo vídeo do Autores na Web sobre leitura multimodal. Nós continuamos a nossa conversa com o professor William Cereja, que tem discutido conosco as várias facetas dessa modalidade, enfim, todas as possibilidades. E a gente começou no primeiro vídeo mostrando alguns exemplos em slides de como pode ser feita a aplicabilidade dessa formação, enfim, dessa metodologia em sala de aula. Professor, a gente tem mais exemplos para mostrar, né? Sim, no primeiro bloco a gente tratou um pouco do conceito de modalidade, multimodalidade em linguagens e também a gente fez uma exemplificação com uma história em quadrinhos e um poema verbovisual, quer dizer, um pouco de palavra e um pouco de imagem. Vamos ver agora algumas outras situações e outros gêneros em que a multimodalidade acontece. Eu trouxe mais algumas situações. A primeira delas, então, são palavras cruzadas. É um gênero que as crianças apreciam bastante. Como vocês veem, nós temos algumas figuras de bichos e temos os espaços para que os nomes desses bichos sejam escritos pela criança ali. É uma atividade bastante importante nesse momento de alfabetização, porque a criança deve levar em conta as suas hipóteses de leitura e escrita, por exemplo, o número de letras de uma palavra, o número de sílabas, o número de vogais, e ela, portanto, vê a imagem e escreve naquelas casinhas as letras que correspondem ao nome daquele animal. Esse é um exemplo. Outro exemplo é o ingresso de cinema. Então eu tenho uma figura, que é a figura do ingresso, e uma mão que segura esse ingresso, a barra, o código de barra, que também é um elemento visual desse ingresso, e o restante basicamente são palavras. Então é mais um gênero em que eu tenho elementos visuais, elementos verbais, e que é um gênero que pode ser aproveitado nas séries iniciais. Por exemplo, num primeiro ano, num segundo ano, quando a criança já consegue ler com independência algumas palavras, ela pode se arriscar, o professor pode fazer a primeira leitura e depois à medida que o professor vai perguntando qual é a data, qual é a sala, em que cinema está passando esse filme, qual é o nome do filme, qual é o lugar em que você vai ocupar com esse ingresso na mão, etc. Enfim, é uma prática de leitura e alfabetização em que está em destaque o trabalho com a multimodalidade da linguagem. Neste outro slide, que é uma capa do livro A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, nós temos também elementos verbais e elementos visuais. O professor pode pedir ao aluno, por exemplo, que identifique qual é o nome do escritor, do autor da obra, Vinícius de Moraes, qual é o nome da obra, qual é o nome do ilustrador, quais são os bichos que o aluno vê, e depois pode, evidentemente, qualquer um desses textos que eu estou mostrando deve ser trabalhado dentro de um conjunto de práticas. O que significa que o professor, se o aluno identificar, eu estou vendo um leão, eu estou vendo um elefante, como é que se escreve o leão? Então aí você junta com atividades de alfabetização, vai para a lousa, chama um aluno, pede que escreva, pede que corrija, quer dizer, então você vai, na verdade, juntando esse trabalho de leitura com o trabalho de escrita, de levantamento de hipóteses sobre o sistema de escrita e assim por diante. Vamos ver ainda um outro tipo de situação. Nós temos aqui também uma espécie de cartoon em que há vários bichos e suas não respectivas, mas quase que respectivas onomatopeias, só que elas estão trocadas, né? Então você tem um pato que fala miau, você tem um peixe que fala mé, você tem um cachorrinho que fala cri-cri, uma flor que fala uau, o porco cocoricó e assim por diante. Então o trabalho basicamente aqui é de leitura e é interessante que esse texto trabalha com palavras muito simples, né, que são onomatopeias, é o caso do miau, é o caso do cri-cri, é o caso do au-au. Então, crianças ainda não independentes em termos de leitura e escrita podem ter acesso facilmente a um texto como esse e podem perceber, e aí é que está o trabalho, na verdade, com a questão da multimodalidade e a perspectiva do letramento. Quer dizer, a criança deve perceber que essas onomatopeias estão trocadas. Ou seja, o pato não vai falar miau, o miau é do gato. O cachorro é que fala uau, não é a flor, e assim por diante. Então, isso torna o trabalho engraçado, que é a finalidade desse gênero, na verdade,
e, ao mesmo tempo, exige a leitura, exige a observação da figura, da imagem com a palavra, né? E finaliza com o mundo está muito estranho. E por que que o autor está dizendo, então, que o mundo está muito estranho? Como deveria ser? Então, vamos aproximar a imagem da sua respectiva onomatopeia. Então, esse trabalho se fecharia aí. Eu gostaria agora de passar para gêneros um pouco mais complexos. Agora, não mais num primeiro ano, não mais na educação infantil, mas um trabalho que já pode ser feito, por exemplo, a partir do terceiro ano, terceiro, quarto e quinto anos. O trabalho com a linguagem publicitária é muito bem-vindo. Então, o anúncio publicitário também se enquadra nesse tipo Claro. de linguagem? E não só a publicidade impressa, né, como é o caso, por exemplo, deste anúncio, que é uma publicidade impressa, mas também a publicidade televisiva, ou mesmo a publicidade na rádio, em que eu tenho áudios, né, eu posso ter na fala de alguém uma mistura de gêneros também, e eu tenho o verbal e tenho o som, né? E posso ter diferentes gêneros verbais dentro da fala de alguém. Eu posso ter uma publicidade que começa por um poema, por exemplo. Então eu tenho uma mistura, na verdade, de gêneros dentro do verbal. E na televisão, então, essa é uma infinidade, os recursos que eu tenho. Eu posso ter música, há anúncios, por exemplo, de publicidade de lojas, né, que começam com música, aparece alguém, aparece um ator, aparece uma situação, aparece uma animação. Tudo isso são linguagens. E são linguagens que estão imbricadas uma na outra, constituindo um todo significativo, que é o texto, né, é o texto multimodal. Aqui, por exemplo, neste anúncio publicitário, ele é um anúncio verdadeiro, tá? É bom que se diga que não é um anúncio falso, inventado. É um anúncio que já circulou em meios impressos, e nós temos uma propaganda aqui de celulares de criança, para criança. O celular de verdade para você ligar e brincar. E depois nós temos escolha o seu, é celular, tem jogo, tem amiguinho virtual, tem câmera. Tá? Então, é claro que dentro de uma perspectiva de leitura multimodal e de uma perspectiva de letramento, é preciso sempre levar em conta o conjunto de elementos que constituem o gênero. Então, quando se fala em gênero, é preciso levar em conta o seguinte: quem é que produz, para quem produz, em que situação, né, ou contexto, com que finalidade e que recursos foram utilizados. No caso do anúncio publicitário, como é multimodal, que recursos verbais e não verbais foram utilizados para isso. Ou seja, a escolha desse tipo de anúncio para esse trabalho pedagógico não pode ser aleatório. Claro, né? Todo texto, na verdade, num trabalho pedagógico, deve ser muito bem selecionado, levando em conta a finalidade daquele trabalho, a faixa etária, o que você pretende com ele. Então aqui, por exemplo, não estou preocupado com alfabetização. Estou preocupado em trabalhar leitura, habilidades de leitura e, ao mesmo tempo, focando um gênero especificamente, que é o anúncio publicitário. Levando em conta que esse anúncio publicitário trabalha com dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal. E todo ele, como gênero do discurso, tem uma finalidade que é vender um produto. Então isso tem que ser colocado para a criança. Quem produz? Quem produz esse texto é a Cellplay, né, que é o produtor desse celular, que está produzindo o anúncio publicitário. E a finalidade desse anúncio qual é? É vender celulares para quem? Para o público infantil ou para os pais dessas crianças, evidentemente. E os recursos que aí estão utilizados são esses, ou seja, veja as estratégias, as cores dos celulares, os macaquinhos, as comandas como escolha o seu, e ao mesmo tempo os componentes que servem como argumentos de persuasão, de convencimento. É celular, tem jogo, tem amiguinho virtual e tem câmera. Então um trabalho de leitura multimodal deve abrir todos esses elementos para mostrar como que esse texto foi constituído e como é que ele alcança o seu objetivo, que é sensibilizar uma criança ou o pai de uma criança para adquirir esse celular, no caso. Então, veja, cores, formas, tudo isso faz parte desse todo significativo. Neste outro anúncio, este é um anúncio publicitário que está relacionado com o trabalho infantil, cuja data, não de comemoração, mas cuja data de alerta
é 12 de junho, né? Então veja o anúncio, tem criança que nunca pode ser criança. 12 de junho, dia contra o trabalho infantil. E na base, trabalho infantil doméstico é proibido para pessoas com menos de 18 anos. Então, o que a gente nota é o seguinte, primeiro, a parte verbal e a parte não verbal. A parte verbal já está lida e está claro para nós que é um texto que se coloca contra o trabalho infantil doméstico, ou seja, criança que cuida de criança, criança que lava louça, que limpa a casa, que passa roupa, que cozinha. O que esse anúncio mostra? Mostra ao fundo uma criança que tem 2 talheres na mão, ela está em cima de um banquinho, ela está ali ao lado da pia e ao lado do fogão. Ela parece estar lavando louça e ao mesmo tempo cozinhando. E nós vemos um trabalho de luz interessante, de modo que há uma projeção da figura dessa criança, dessa menina, e nós temos a imagem dela projetada, e numa das mãos, em vez de ter um talher, o que a gente tem é um livro. E na outra mão, o que a gente tem é uma boneca. Então, é um trabalho bastante interessante esse, porque o anúncio faz uma contraposição entre 2 planos. O plano do trabalho e o plano do lúdico, que é a boneca, e o plano da educação, que é o livro. Ou seja, a criança, quando criança, ela precisa brincar e estudar, e não trabalhar. Então veja como que a figura, como que a imagem, e além disso nós temos cores bastante escuras, né? Veja que essas cores, o azul escuro, o preto, a sombra em preto, esse painel um pouco triste, um pouco sombrio, está em contraposição à luz do primeiro plano ao fundo. Então, justamente, este é um anúncio cuja finalidade é fazer um alerta para adultos, para educadores, para a sociedade em geral, de que criança precisa trabalhar, estudar e brincar, e não trabalhar, mesmo que seja em casa. Então, esse é um nível um pouco mais elevado de multimodalidade, num trabalho que eu recomendaria a partir de um 3º ano, e no próximo bloco eu pretendo mostrar outras formas ainda mais complexas de trabalhar com a multimodalidade. Bom, a gente viu um leque de possibilidades, então, professor, agradeço a sua participação nesse segundo vídeo, já deixou aí o convite para o próximo e o pessoal também pode conferir o primeiro, viu? Está sendo uma continuidade, você não pode perder. Então a gente fica por aqui e eu espero você no 3º e último vídeo sobre leitura multimodal. Até lá!